Olá, eu sou a Cláudia Tenório e estou começando aqui. Na verdade, são reflexões que eu gostaria de compartilhar. O tema que eu vou apresentar hoje, que aborda a questão da responsabilidade social empresarial e a política de assistência social, foi uma percepção elaborada, né, suscitada ali da prática profissional como assistente social dentro de um setor de responsabilidade social. O texto que eu estou me baseando e que você vai poder ter acesso, vou deixar nos comentários para que você possa ter acesso, foi um texto que inicialmente eu publiquei, né, apresentei na Jornada Internacional de Políticas Públicas, que acontece temporariamente, né, assim, a cada 2 anos na UFMA. E eu apresentei esse artigo ali em 2015. Depois que eu divulguei, né, que eu estaria aqui trabalhando, abordando a questão da responsabilidade social empresarial e a sua relação, né, o diálogo que existe com a política de assistência social, depois me veio à mente que, inclusive, eu poderia estar trazendo para vocês um pouco do histórico da responsabilidade social empresarial. Na verdade, eu tenho construído, né, já de algum tempo conhecimento, reunido informações a partir da literatura existente. Inicialmente, esse tema fazia parte da minha discussão no doutorado que eu faço em serviço social, mas terminou que no diálogo com outros autores dentro da academia ao longo do doutorado, o meu objeto de estudo foi se deslocando, continuo abordando a dimensão da empresa naquilo que é o seu trabalho social, mas o enfoque no doutorado hoje passa por outros caminhos. Mas o meu conteúdo geralmente aqui tem sido sempre a partir da questão de concurso público, né? Trazendo aquilo que são conteúdos preparatórios, contribuindo com as colegas que vêm no sentido de dialogar a respeito da preparação para concurso público, mas hoje eu gostaria de estar aí trazendo um pouco daquilo que foi a reflexão construída. Inicialmente, a gente pode constatar que tratam-se de dois universos distintos, a política social empresarial e a política pública de assistência social, né? E eu venho aqui apresentar em que medida que eu identifico o ponto de interseção entre esses dois mundos, né? Entre essas duas dimensões. A princípio, é importante qualificar, né, que no trabalho eu estou chamando que denominando, né, de franjas do Estado, mas eu gostaria de dizer, né, de onde sai essa leitura, é exatamente percebendo que em algum momento a empresa ela pode dar a sua contribuição para a política de assistência social. Nós estamos vivendo dias, por exemplo, em meio à pandemia, que muitas empresas vêm se associar ao Estado no sentido de criar subsídios, fortalecimento para que a sociedade, não apenas do aspecto econômico, mas muito mais do aspecto social, possa ter uma via de continuidade e continuar provendo aquilo que são necessidades básicas para que diferentes setores da sociedade possa estar continuando, né, dentro daquilo que é evitar o colapso, não apenas na saúde, mas na economia, em vários setores. Então, eu começo a localizar esse protagonismo que a empresa pode ter na área social, para além daquilo que é a sua política social interna, que obviamente a responsabilidade social ela termina se constituindo numa política social da empresa. É a forma como ela
deseja, né, se colocar dentro da sociedade no sentido de exercer um protagonismo que é político, porque a empresa, quando ela começa a atuar na área social, ela sai desse aspecto que é essencialmente econômico, né, de exercer uma atividade lucrativa na área econômica, mas ela assume também. Inicialmente eu vou chamar de responsabilidade, mas ao longo aqui da nossa conversa você vai ver que essa responsabilidade ela é voluntária, né, como que a empresa chama para si. E à medida que a empresa exerce esse protagonismo, né, de estar também na sociedade enquanto um sujeito político que encaminha projetos de sociedade, que encaminha possibilidades de subsídios à população no sentido de enfrentar aquilo que são as suas mazelas, né, aquilo que são manifestações da questão social, ela vem, né, contribuir para aquilo que, obviamente, é responsabilidade do Estado. Isso, né, não sou eu que estou dizendo, está na Constituição. A política de assistência social, quando ela é reconhecida na Constituição de 88, ali o Estado, né, o texto diz é dever do Estado, né, em conjunto com a sociedade. Então a gente pode dizer que aí é nessa dimensão que a política social empresarial ela toca, né, na política pública da assistência social. É quando se emprestam ferramentas, né, possibilidades para que essa atenção, né, essa assistência à sociedade possa acontecer. Então, a gente precisa olhar para a política de responsabilidade social empresarial sobre esses dois aspectos, né? Aquele que é interno, que trata diretamente da sua política social, né, interna, e dessa dimensão que é a sua relação com a sociedade, porque embora ao prever uma relação com a sociedade seja também uma política social, né, interna, ela está agora extramuros dialogando com um determinado projeto de sociedade que está presente na política pública, certo? Ou dentro daqueles projetos de sociedade que as ações empresariais visam fortalecer. Então é importante que a gente tenha aí esses dois olhares. E não necessariamente a gente pode dizer que seja algo assim mandatório, né? Porque obviamente a gente tem na Constituição ali com participação da sociedade, né? Essa palavrinha, essas duas palavras, ela pode pressupor aí não, precisa acontecer, né? A gente sabe que isso é fruto de uma conquista, de um entendimento que chegou no Brasil juntamente com um processo que é quase que conflitivo, né? Vou explicar exatamente por que eu estou usando a palavra conflitivo, mas eu quero ainda abordar essa questão, né, que não é mandatório, mas assim, o voluntário, porque à medida que se apresenta, assim, obviamente, por toda a sua responsabilidade social, né, estrito senso da palavra, não vai fugir aquilo que é o compromisso e vai se apresentar exatamente porque entende que há uma importância, uma envergadura no sentido de contribuir com essa sociedade. Se a gente olhar para o cenário brasileiro, a gente vai perceber que existem contradições e desigualdades por todos os lados, e históricas e estruturais. Então, obviamente, qualquer ente, né, qualquer personalidade, seja jurídica, seja física, que tenha, né, um acúmulo de riqueza, obviamente é sempre bem-vindo e se torna eticamente, né, responsável também por prover esse auxílio na sociedade brasileira. Então, voltando à dimensão que eu falei agora, assim, né, que a responsabilidade social ela surge no cenário da sociedade brasileira dentro de um período conflitivo, porque eu estou me referindo à década de 90, né? Eu vou mostrar para você
que já existiam ações empresariais no âmbito da assistência, historicamente sempre vinculada ao auxílio aos seus próprios trabalhadores. E depois de um tempo também exercendo, né, um protagonismo dentro da sociedade. Mas dentro dessa visão que nós estamos nos referindo aqui, né, de responsabilidade social, empresarial, esse é um termo que tem localização nesse debate que é introduzido nos anos 90 no Brasil. Veja só, eu estou me referindo a dois tipos de encaminhamentos. Aquele que está na Constituição, que chama a sociedade também para fazer frente àquilo que são as ações na área da assistência, e também aquilo que na década de 90 vai chegar como discurso no país, reificando, né, a sociedade civil como uma protagonista ativa de fazer com que aquele quadro de retração que o país está saindo dos anos 80, quando a gente adentra nos anos 90, a gente vai ter todo um discurso não apenas econômico, mas também político e cultural, que vai fazer com que respostas sejam dadas também pela sociedade civil, no sentido de enfrentar esse quadro de pobreza e desigualdade que existe no país. E aí a gente vai conhecer, né, dentro do aspecto público, até iniciativas como, por exemplo, o programa Comunidade Solidária, que vai trazer ali no seu discurso exatamente esse convite para que pessoas jurídicas e físicas possam se inserir dentro desse conjunto de ações que venham trazer respostas à pobreza e à desigualdade no país. E dentro desse discurso, que dentro da literatura, né, localiza aquilo que é uma ação de terceiro setor, né, porque dentro desse discurso que inicia-se nos anos 90, existe ali uma imprecisão, porque na verdade o primeiro setor, que é o Estado, né, dentro dessa lógica fica muito clara a sua ação. O segundo setor é da empresa, né, e é do setor, digamos, comercial, de uma forma geral, e fica muito claro a sua natureza e ação lucrativa. Mas o terceiro setor é exatamente esse, né, que não é nem público, porque não se trata essencialmente de uma ação do Estado, mas é o Estado mais sociedade civil. E também não é privado, porque, na verdade, embora representando interesses, né, de determinados segmentos, mas vai ter ali uma ação que é voltada para um bem comum, né, um bem público, que é esse enfrentamento de problemas que existem na sociedade. Então, o terceiro setor, alguns autores dentro do serviço social vai dizer até que não é exatamente, né, um campo, mas tem uma ação instrumental, que é de simplesmente se identificar por meio de atividades. Não pretende ser um setor que vai ganhar organicidade ou agora uma personalidade no sentido de ser ali conceituado, né? Mas ele entra dentro da literatura sociológica mais como uma ação instrumental para definir um conjunto de ações e de atores do que propriamente dito uma diretriz que agora passaria a existir dentro da sociedade. Tanto que quando a gente tem essa colocação do que é o terceiro setor, a gente está sempre nessa ambiguidade, né? A gente fala do público e do privado, ali no sentido de reunir esforços, no sentido de enfrentar esse quadro social que existe no país, né? E no sentido de aí emprestar forças para sair, né, dessa condição. Eu até falo disso no meu artigo, quando eu estou me reportando aí à literatura e digo assim, o terceiro setor, né, ele vai no sentido de não necessariamente ser como uma categoria, mas vai chancelar iniciativas. Então,
a gente precisa localizar a responsabilidade social empresarial dentro desse discurso que vem no sentido de convocar todas as forças possíveis dentro da sociedade brasileira, no sentido de se reunir para enfrentar esse quadro social. E a empresa, ela vai se deslocar, né, desse trabalho que internamente social já existia há anos, né, no sentido de possibilitar a reprodução social dos seus trabalhadores. E a gente sabe que existem autores, por exemplo, como a Carrara, né, que tem uma tese de doutorado, que ela vai dizer que isso já existe desde o início, né, do século XX, quando as empresas, dentro daquela política de fortalecimento do trabalhador, né, dentro da lógica de pleno emprego, vai prover ações para os seus trabalhadores que são no sentido desde criar vilas residenciais, a de ter uma série de iniciativas em termos de benefícios sociais que assegurem essa condição de, né, de melhoria de vida para os seus trabalhadores. A gente não pode chamar iniciativas como essa, voltadas para o âmbito do trabalho, como responsabilidade social, porque isso está muito relacionado àquilo que é a própria política trabalhista, né, de valorização do trabalhador de determinadas empresas. Então, necessariamente, responsabilidade social tem a ver com uma conexão, com uma pauta que está dentro da sociedade. É como essa empresa olha para o seu entorno, como essa empresa olha para a sociedade e ela percebe que pode encaminhar um debate que vai além daquilo que é a sua natureza essencialmente, né, de negócios, mas ela está emprestando o seu olhar ideológico, social, né, e obviamente os recursos no sentido de fazer aí frente a essas iniciativas que vão contribuir para a sociedade de uma forma em geral. Alguns autores vão até perceber, né, um deslocamento de uma lógica de uma natureza individualista, competitiva, que a empresa sempre teve, né, como fruto ali da sua configuração de personalidade jurídica, né? Obviamente as empresas competem entre si, as empresas elas estão ali, né, vivenciando aquela lógica que existe no mercado. Então, quando a gente olha para a responsabilidade social, é como se isso, né, tivesse uma trégua, essa lógica, e a empresa ela passa a ter atitudes que podem expressar uma ação mais solidária, né, mostrando como reconhecimentos elos de solidariedade que parecem que não estão diretamente voltadas para essa lógica, mas na verdade isso só vem para fortalecer, porque nós necessariamente, se a gente fala aí de um contexto oriundo dos anos 90 de recrutamento da sociedade civil de uma forma geral, para que pudesse atuar junto ao Estado naquilo que é o enfrentamento da problemática social, quando nós adentramos principalmente no século XXI, nos anos 2000, a gente já está vendo um comportamento de um consumidor e em vários setores que vão ter como opção de compra, de fazer um relacionamento, de ter um relacionamento com alguma empresa, tanto de serviços, quanto de bens, quanto de equipamentos, de uma forma em geral, que ela tenha, né, junto ali aos seus processos produtivos, uma vertente que vem no sentido de valorizar essa responsabilidade, seja do aspecto social, seja do aspecto ambiental, e obviamente isso vai ser também, né, vai agregar as iniciativas de responsabilidade social à empresa, né? Então é importante que a gente entenda que, embora pareça, né, algo que seja, né, aí estranho à empresa, mas ela só agrega no sentido de fazer com que ela tenha iniciativas na área social.
E outros autores, né, como Fernando Tenório, por exemplo, Góes, tem uma série de autores que debatem a questão da responsabilidade social e eles vão perceber que forças de organismos internacionais vieram para contribuir para que a empresa pudesse ter esse incentivo de investir na área social. Gente, eu estou vendo um monte de boa tarde, mas hoje eu estou tentando me ater ao conteúdo. Então, boa tarde para todo mundo que está assistindo. Sejam bem-vindos. Eu espero que possa contribuir. E vocês também podem aí colocar questões que eu vou tentar responder para vocês. Se eu não conseguir aqui de imediato, a gente agenda, marca uma outra live para a gente conversar. Então, quando nós adentramos o ano 2000, a empresa ela vai ter outros estímulos para que ela possa se envolver na área social. E isso vai vir, inclusive, de organismos internacionais, como das organizações das Nações Unidas, que inicialmente vai estabelecer os objetivos do milênio, certo? E que depois vai ser ampliado futuramente nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Que metas são essas que são estabelecidas pela Organização das Nações Unidas? É exatamente um conjunto de iniciativas e de postura que os estados que aderem vão dialogar internamente com as suas empresas no sentido de incentivá-las a adotar essas práticas. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, a partir de 17 objetivos, se desdobram nas suas estratégias no sentido de conseguir alcançar problemas históricos, né, que atravessam gerações e que estão em diversos países, como, por exemplo, o enfrentamento da pobreza, né, a valorização de gênero, a erradicação do trabalho infantil, né, as injustiças sociais, a alteridade com a utilização de recursos naturais, como o bom uso da água, né, dos recursos hídricos de uma forma geral, da terra. Então, ali por meio dos objetivos do desenvolvimento sustentável, as empresas terão uma série de iniciativas que vão no sentido de contribuir para essa agenda que está na área social, mas ela traz para si no sentido de fortalecer, né, essas iniciativas que venham coibir essas problemáticas da área social. Isso, inclusive, né, vai ter reconhecimento. Quando a gente fala, por exemplo, naquilo que se constituiu a ISO 26002, é exatamente, né, uma certificação dentro da área de responsabilidade social, no sentido de fazer com que as empresas elas possam ser valorizadas dentro dessa sua boa prática de responsabilidade social. Uma citação que está no meu artigo, né, esse que eu estou aqui apresentando para vocês e que eu vou ler no sentido de clarificar essa iniciativa, né, empresarial e ter o seu reconhecimento, diz assim: o desenvolvimento da organização em relação à sociedade em que opera e ao seu impacto no meio ambiente se tornou uma parte crucial na avaliação de seu desempenho geral e de sua capacidade de continuidade, de continuar a operar de forma eficaz. Isso, em parte, reflete o reconhecimento cada vez maior da necessidade de assegurar ecossistemas saudáveis, igualdade social e a boa governança organizacional. Então, né, essa ISO de responsabilidade social, ela vai dar assim um impulsionamento para que as empresas se envolvam muito mais, tenham práticas arrojadas e sejam certificadas no sentido de terem iniciativas dentro dessas áreas. E essas atividades que são incentivadas e certificadas, elas vão estar assim abordando diferentes temáticas, desde o comportamento ético,
respeito por interesses das partes interessadas, direitos humanos, né? E isso, obviamente, culminando com aquilo que a gente tem, né, agora como pauta, que é do desenvolvimento sustentável. Eu citei aqui, né, que os objetivos do desenvolvimento sustentável. Sim, Adriana, eu vou disponibilizar o artigo, sim, tá? Na verdade, eu já andei aí disseminando, né? Mas ele esteve nos anais da Jornada Internacional de Políticas Públicas, né? O JOIMP, mas eu vou disponibilizar sim. Então, quando a gente fala de responsabilidade social, a gente agora precisa entender, né, essa lógica do desenvolvimento sustentável, que eu falei aqui que foi como desdobramento do pacto, né, dos objetivos do milênio, né, dos anos 2000, mas que depois se transformou, né, dentro dos 2010 nos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas eu posso também disponibilizar outros artigos, como eu falei aqui no início, esse tema da responsabilidade social empresarial é um assunto acadêmico que eu tenho interesse, mas essa discussão da ONU sobre o desenvolvimento sustentável, ela começou há muito tempo e, obviamente, esse debate só vem ganhando ingredientes novos. Então, quando a gente chega no desenvolvimento sustentável, né, do desenvolvimento empresarial sustentável, a gente já está falando aí de anos, inclusive de debates junto às organizações da sociedade civil, e empresas e Estado, todos eles ali mediados por essa construção que a Organização das Nações Unidas contribui com os seus, né, com as suas orientações e os seus indicadores. Então, a gente pode aí sair dessa dicotomia, né, entre lucro e solidariedade, que é essa iniciativa da responsabilidade social, e também sair desse discurso tão clichê, né, de responsabilidade social vinculado ao marketing empresarial. Obviamente, né, hoje, dentro dessa sociedade da informação, tudo se transforma em marketing. Eu estou aqui, uma professora, compartilhando conteúdo, mas, obviamente, isso termina sendo uma disseminação de informação, de conteúdo, né? Assim, não envolve monetização, mas, obviamente, se transforma também em algo que venha no sentido de é, contribuir para a compreensão e o entendimento. Então, assim, a gente não pode, né, entrar naquela máxima, jogar a água da bacia fora junto com a criança. Obviamente, a empresa ela pode incorporar, e existem estudos que, né, vêm no sentido de dizer o quanto que a empresa ganha com essas iniciativas, né, que termina se constituindo, né, existe tantas hoje termos, né, brand, endomarketing, uma série de informações que vem no sentido aí de dizer como que a empresa lucra, né, junto de iniciativas, inclusive da área social. Mas nós que somos da área social, né, somos profissionais do serviço social, enquanto assistente social, a gente só pode enaltecer esse tipo de prática, obviamente, porque vem para somar os nossos esforços de ver a população atendida e de minorar aquilo que é o sofrimento. Obviamente, a gente está falando de pessoas que, diante da limitação da escassez do poder público, não pode se dar o luxo de questionar de onde está vindo esse dinheiro, o que, que vai fazer com isso, sabe? Obviamente, a gente também não vai cair numa visão maniqueísta, né, de simplesmente aceitar o fato, mas a gente precisa sim ter a leitura correta da situação, a postura crítica, mas acima de tudo, né, perceber onde que está o ganho para a população. E se esse ganho existe, obviamente a gente precisa, né, então fazer uma leitura correta. Então, por tudo que eu já falei aqui para vocês, a gente já começa a ver a responsabilidade social
empresarial, ela se deslocando, né, unicamente de iniciativas, né, dentro de programas e projetos de uma determinada empresa. A gente já começa a perceber, né, que existe uma função social da empresa e que essa função social ela deve estar estabelecida na sua cultura. Né? Não é que exista um setor segmentado dentro de uma empresa e que faz ações sociais. Esse setor, essas iniciativas, né, ela precisa estar, obviamente, conectada com a política social interna dessa empresa, mas, acima de tudo, conectada também com o diálogo que se faz em toda a sua cadeia produtiva. Não apenas com seus funcionários, que obviamente devem, né, também tomar parte dessas iniciativas, se envolverem, seja em programas de voluntariado, seja em programas que venham no sentido de demonstrar o seu protagonismo, certo? De estar antenado, conectado com as orientações da sua empresa. E também a gente precisa entender que essa cultura, né, precisa chegar, né, em outras pontas dessa cadeia produtiva, como fornecedores. Bom, uma pergunta: você acha que o discurso e ações efetivas de responsabilidade social na empresa diminui em detrimento das contratações de PCD? Não. Olha só, o discurso e as ações efetivas, ela tem a ver com uma lógica que é muito maior do que simplesmente da inclusão da pessoa com deficiência. A gente precisa entender que a gente precisa romper com essa lógica, né, de inserção somente por via de cotas. A lei assegura, mas a gente precisa chegar no entendimento, né, de que nós devemos inserir a pessoa com deficiência dentro do quadro e percebê-la como produtiva e altamente contributiva para o setor empresarial, certo? Como nós estamos lidando, né, com a construção de cultura e lutando ainda, a gente sabe que essa demanda, as pautas da pessoa com deficiência estão para além do trabalho, né? Estão para vivenciar a sua sociabilidade, a sua forma de viver em sociedade. Então, a gente tem operado ainda diante dessa visão positivista, né, do direito, positivada do direito, mas a gente precisa, na verdade, vivenciar uma cultura. Então, eu não concordo que diminui em detrimento das contratações de PCD. Eu acho que a empresa ela precisa cumprir o seu papel, sim, de contratação da pessoa com deficiência. É uma boa prática, vai se adequar a uma legislação que venha no sentido de assegurar essa presença, mas ela deve ir além daquilo que é o cumprimento de cotas. Ela deve incorporar, né, na sua cultura como uma forma em geral. A gente precisa almejar ter nesse país uma ação inclusiva que não seja simplesmente mandatória, né, no sentido de legislação, mas que seja algo que se adeque, né, e que se vincule por meio de uma transformação de compreensão e de entendimento. Eu sei que a luta ainda é grande, né? A batalha ainda é muito grande, mas as empresas elas podem dar boas práticas nesse sentido, né? Existem empresas que estão fazendo coisas arrojadas, elas estão percebendo, né, a partir do talento, a partir do desenvolvimento pessoal de cada uma desses seus funcionários e colocando em lugares estratégicos onde eles podem ser muito mais produtivos até do que se fosse uma pessoa, né, que não tivesse nenhuma deficiência. Então, a gente precisa adotar uma postura, né, de valorizar, não só ir além das cotas, né? Então, a gente precisa romper com uma visão onde a condição, né, da responsabilidade social, e é esse ponto que eu estou abordando, seja no sentido de simplesmente ações e medidas, né, incentivadas e exigidas por legislação. A gente precisa chegar na constituição de uma cultura. E essa cultura, ela parte da gestão, né? A gestão empresarial, ela tem a possibilidade
né, de nortear políticas dentro da sua organização que vão se tornar estratégicas no sentido de produtividade, de valorização do trabalhador, né, de compromisso com valores que vão, obviamente, deixar muito mais acentuado esse protagonismo social, né? É óbvio que o assistente social ele qualifica muito essa compreensão, né? Nós somos forjadas dentro dessa leitura, né, de compreensão da questão social, de inclusão do indivíduo, e a gente tem muito a contribuir para esse debate, mas a gente sabe que ao longo dos anos a responsabilidade social foi incorporando outros atores, né? Porque a lógica da responsabilidade social, ela tem muito a ver, né, com aquilo que também é uma gestão mais eficiente dos recursos da área social. A gente, se pensar naquilo que era anterior aos anos 80, eu não sei, se você fizer uma pesquisa, né, na mídia dos anos 80, a gente vai ter aí um setor junto às organizações da sociedade civil que não demonstravam muita transparência no uso dos recursos, muito menos uma habilidade de gerenciar esse recurso de forma que pudesse otimizá-lo e fazer com que realmente pudesse se fazer mais na área social com menos recurso. Esse discurso que eu me referi aqui dos anos 90, que foi construído no Brasil, obviamente ele tem ressonância com um debate internacional que vem no sentido, né, de fazer com que as agências internacionais, ao investirem no país, desejavam uma racionalidade maior do que simplesmente uma leitura social, né? A gente sabe que a gente deve primar pela qualidade, a gente deve primar por aquilo que é, né, a questão do protagonismo do sujeito, mas a gente precisa ter uma mediação com aquilo que são vertentes, né, econômicas, financeiras, e que precisa também de um traquejo nessa área para que nós tenhamos bom uso, né, e uma racionalidade que venha no sentido de favorecer esse trabalho social. Então, obviamente, eu estou valorizando outros olhares, né, uma interdisciplinaridade, mas que, né, não pode ser em detrimento do outro. Precisa, obviamente, caminhar na mesma direção e no mesmo sentido. Então, né, uma cultura de responsabilidade social, ela teria a possibilidade, né, de continuar com seus investimentos, ter ações contínuas e ações que vão muito mais, né, do que de uma instrumentalidade que tem a ver com a superação da desigualdade, mas também de fortalecer o protagonismo de áreas, né, da pessoa e também daquilo que seja no sentido, né, de vislumbrar possibilidades inovadoras, que obviamente quando se trata de responsabilidade social empresarial, a gente também pode falar de ações inovadoras, né? A gente não deve ter um olhar somente de superação da pobreza, da desigualdade, né? Daquilo que digamos que são visões, né, de compensar a falta, né? A gente precisa também inaugurar uma cultura de responsabilidade social que venha no sentido de sobejar, né, de potencializar o que é bom, né, e o que precisa realmente ser valorizado. Então, aqui uma citação que eu trago no meu artigo vai dizer assim: a atuação social, né, empresarial revela muito de uma empresa, revela sua ética, sua cultura, que extrapola o social e adentra pelas atividades culturais, o patrocínio, e que no entendimento, né, dos autores pode ser definida como uma responsabilidade social que remete à constituição de uma cidadania organizacional, sim, no âmbito interno, né, e a implementação de direitos sociais no âmbito externo.
Então, obviamente, assim, essa leitura que eu estou compartilhando, né, como a colega que está falando, é de uma assistente social, né, que olha a partir do nosso referencial teórico-metodológico, ético-político, olha para esse cenário e começa a perceber ali possibilidades, né, de atender a essas pautas que são bem próprias da área social e que talvez assim esteja ainda subutilizada, porque subutilizada ou em menor número, porque obviamente a gente está vivendo hoje uma crise dentro das organizações, né, que tem enxugado os quadros e obviamente assim tem lidado hoje com o mínimo de informações no sentido de rodar, né, ali, né, de executar as ações, mas a gente precisa ter um entendimento mais ampliado de responsabilidade social empresarial e chamar sim profissionais como assistente social, como a colega aqui está falando, precisa trazer outras áreas, né, se for no sentido de dialogar, para que a gente possa aí construir esse olhar, certo? E principalmente quando a gente tem essa vertente, né, de valorização dos direitos sociais, é onde a gente começa a encontrar o ponto de conexão com a política pública da assistência social. Porque essa percepção, né, ela chegou para mim quando eu percebi que as empresas elas estavam dialogando com a sociedade civil e em alguns casos com o próprio poder público. A gente hoje percebe, né, desde a organização do Sistema Único da Assistência Social, que nos territórios, nas localidades, principalmente os centros de referência da assistência social, ganharam uma centralidade, né, naquilo que não é apenas o conhecimento do território, mas também ações no sentido de e uma capilaridade que faz com que as famílias ali do entorno estejam referenciadas nesses CRAs. E, obviamente, né, se uma determinada empresa vai atuar junto a um determinado segmento, seja o segmento que está do seu entorno, ou seja uma comunidade que ela elege para que ela possa estar atuando, ela está falando do mesmo público que é atendido pelos centros de referência da assistência social. Então, né, em alguns momentos, quando na constituição de rede existe a possibilidade desses investimentos que a empresa faz, seja por meio, né, de convênios, de projetos sociais, seja por meio de iniciativas, né, que venham no sentido de trazer a comunidade para perto, seja no sentido de, por meio de editais, fazer com que organizações da sociedade civil participem, ela de alguma forma está tocando nesse público da assistência social. Né? Então, assim, a gente está falando, às vezes, de um beneficiário que ele está lá no cadastro do Bolsa Família. A gente está falando de um beneficiário das ações de responsabilidade social que também estão referenciados, né, no CAD único. Então, que estão participando das oficinas de fortalecimento de vínculo dentro dos CRAs, né? Algumas que também tiveram seu vínculo sociofamiliar, né, estão em atendimento nos CREAS ou estão ameaçados. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, e até no sentido de ter uma valorização e um chamamento para que esses atores possam se enxergar e contribuir para que esse público que tem sido também atendido pela política de assistência social possa ser favorecido. E não apenas isso, porque, obviamente, quando a gente tem, né, dentro dessa relação de diálogo, né, dessa responsabilidade que é compartilhada dentro dos territórios, que pode ser que a responsabilidade social da empresa está ali, porque é um território de atuação, né, ali onde ela tem os seus negócios ali, ou um fornecedor está presente, mas a gente precisa entender que a partir da lógica, né, que o Sistema Único de Assistência Social construiu, né, que vem inclusive
referenciar as organizações da sociedade civil, né, dentro desse sistema único da assistência social, porque obviamente elas vão ter registro junto aos conselhos municipais de assistência social. Então, o que eu quero dizer, né, que a organização não governamental que está referenciada ali no SUAS, no Sistema Único da Assistência Social, ela exerce uma condição, né, de rede, né, ela dialoga, né, com a empresa também, ela recebe, ela recruta recursos. Então, obviamente, a gente está falando de orientações que precisam convergir no sentido de favorecer a essa família, né, a esse beneficiário. E a gente não precisa criar, né, uma lógica, né, de divergente de orientações, de valores ou de realização daquilo que vai ser o trabalho realizado junto a essas famílias. Muito pelo contrário, né? A pauta termina sendo a mesma, é de fortalecimento sócio-familiar. Então, esse diálogo, ele precisa ser qualificado no sentido de fazer com que ambos emprestem, né, ferramentas um para o outro no sentido de fazer com que haja ali o protagonismo. Como a colega está dizendo, esse público pode ser um colaborador da empresa. Então, realmente, o colaborador da empresa, ele pode ser um ponto de acesso para que a comunidade, para que as organizações da sociedade civil que estão fora da empresa, mas estão no território de atuação da empresa, possa chegar, né, ali no sentido de criar uma interface e somarem esforços para que as ações desse território sejam valorizadas. Então, é dentro dessa lógica que a gente precisa operar. É claro que a gente precisa fazer, né, a leitura correta. A política pública da assistência social, como eu estou falando, ela é pública, né? Ela tem ali toda a sua organização, a gente sabe que ela parte de uma descentralização política administrativa, ela tem um comando único das ações, que é realizada pelo governo federal, e ela também tem as suas formas próprias de financiamento, que são recursos, né, que estão alocados ali no Fundo Municipal de Assistência Social. Então, essas são ações que, obviamente, estão muito próprias, né, para a iniciativa pública e que deve ser cumprida, assim, sobre as exigências, né, sobre a lógica ali das sanções, de que quando ela não é cumprida. E, obviamente, isso, né, vem assegurar, né, a continuidade e as ações, né, tenham continuidade ali dentro do setor. A gente sabe hoje, né, que a descontinuidade é um problema muito grande e que faz com que, né, quem está sendo atingido seja aquela família que está lá no CRAS, lá no limite do território, né, que só vem agravar o seu quadro de vulnerabilidade e até mesmo colocando ela numa condição de risco social. Mas existem, né, e uma coisa que é bem importante dizer, que os recursos inerentes ao fundo, né, municipal, né, os fundos públicos da assistência social, são necessariamente oriundos das receitas públicas. Mas a gente precisa pensar em como, né, qualificar e conseguir compor junto, né, às redes, a qualificação desse diálogo e o investimento que se possa fazer para que essa ação realmente seja contínua e também ela possa ter, né, ganhos no sentido de fortalecer aquele que é o público-alvo dessas duas medidas, tanto de responsabilidade social empresarial quanto da política de assistência social. É claro que esse não é um debate fácil, esse não é um debate simples, né? Envolve muitos setores, uma lógica legislativa muito séria.
A gente sabe que o que já existe de ganho dentro da política pública da assistência social, ela foi construída por anos, né? Quando a gente tem esse grande ganho da Constituição de 1988, trazer ali o reconhecimento da assistência social como uma política pública, a gente está deixando para trás um passado de assistencialismo, de descontinuidades, né? De falta de orientação dentro do setor, né? Assim, algo que realmente não contribuía, mas que a Constituição Federal de 88 veio inaugurar um tempo assim extremamente importante. As legislações que vieram posterior, né, e que regulamentaram essa condição da Constituição, como a Lei Orgânica da Assistência Social, a Política Nacional de Assistência Social, a tipificação de serviços socioassistenciais, assim, enfim, uma série, né, de orientações para o setor que são muito importantes, conquistas que não podem retroceder nem um milímetro, muito pelo contrário, precisam cada dia mais receber investimentos de forma que ela aconteça de forma saudável. A gente percebe o que acontece quando a população ela não tem uma rede de proteção fortalecida, é o que a gente tem visto aí nesse quadro de crise que nós estamos vivendo. Mas, por outro lado, a gente precisa, né, trazer, né, esse parceiro, ainda que seja voluntário, que por meio da sua responsabilidade social empresarial e que tenha condição de fazer os investimentos certos, né, os investimentos que venham no sentido, né, de assegurar melhorias e um direcionamento que seja dialogado junto aos conselhos públicos, aos conselhos de defesa de direitos, certo? Então a gente precisa criar um mecanismo, né, que aquilo que vem, ainda que seja de um aspecto voluntário, venha se somar a essa lógica, né, a esse mecanismo público, no sentido de ainda que os recursos eles sejam, né, de fontes aí divergentes, mas é algo que vem no sentido de criar diretrizes, né, que venha no sentido de fortalecer princípios, valores que têm a ver com aquilo que é o fortalecimento de uma sociedade. Então a gente, à medida que cria esses mecanismos, a gente avança no sentido de simplesmente serem ações pontuais e serem ações, né, que venham até se sobrepor e ações que venham no sentido, né, de não agregar para aquilo que tem sido pautas que estão presentes nas políticas municipais, né, de assistência social, nas políticas públicas, naquilo que sejam orientações que fazem com que realmente os indicadores dentro de um território eles possam ser enfrentados. Quando a gente fala, por exemplo, né, de índice de desenvolvimento humano, a gente precisa ter isso como um horizonte, algo que venha a ser enfrentado, que não é apenas do poder público, mas também da sociedade civil e de fazer com que, né, dentro desse olhar, os recursos, ainda que sejam voluntários, também tenham como horizonte o enfrentamento e a superação, a transformação social dentro dessa sociedade. Eu percebo que, embora nós tenhamos tanto já de caminhada, né, assim, eu digo de diálogo, de discurso dentro da política de assistência social, dentro desse debate da iniciativa das empresas no que tange a responsabilidade social, mas a gente precisa, né, ainda ter que vencer esses desafios, né, e fazer convergir essas possibilidades de construção tanto da empresa quanto do poder público. Tá certo? Então eu vou chegando aqui já ao encerramento, né, do nosso encontro aí reflexivo. Você vai ver que nesse artigo que eu estou apresentando aqui para vocês, eu estou falando que de algumas coisas que ainda precisam, né, serem enfrentadas tanto de um lado quanto de outro. Por exemplo, eu estou citando que dentro da responsabilidade social empresarial, a gente não pode, né, desconsiderar
É exatamente esse caráter, né, de continuidade e de estabilidade que a política social empresarial precisa ter, né? Ela não pode ser algo casuístico, ela não pode ser algo que seja simplesmente instrumental dentro de uma organização e que monte-se e se desmonte-se conforme conveniências, né? A gente precisa ter algo que seja contínuo, perene, que realmente esteja vinculado àquilo que são as estratégias de negócio da empresa, né? No sentido de fazer com que haja ali essa sua percepção da valorização que traz uma cultura empresarial que invista na responsabilidade social. E por outro lado, né, eu também estou chamando a atenção é, a política de assistência social, né, ela precisa ter aí um diálogo que, engraçado que lá na Lei Orgânica da Assistência Social, ela vai dizer que a sua, né, execução, não estou lembrando exatamente do texto, mas vai acontecer envolvendo muitos setores, né? Tem um artigo que fala isso. Ela é multissetorial, a política de assistência social. Só que, né, a gente ainda está caminhando só no âmbito público. A gente precisa identificar, por exemplo, quando a gente fala, né, de fortalecer o mercado de trabalho, a gente precisa melhorar essa interface, né, com as empresas. Eu cito aqui um exemplo de uma grande empresa, né, que entre o ano de 2014 a 2018 investiu aproximadamente 750 milhões em projetos sociais e ambientais, com foco em 7 linhas de ação: produção inclusiva e sustentável, biodiversidade e sociodiversidade, direito da criança e do adolescente, florestas e clima, educação, água e esporte. Então, como a gente pode ver, né, como que as empresas podem contribuir para esse diálogo aí dentro da política de assistência social. Agradeço todas que estiveram aqui comigo e eu vou me organizar para que a gente possa fazer uma próxima live onde a gente vai colocar o histórico, né, de como vamos melhorar esse diálogo. Fala assim, hoje em dia os temas de sustentabilidade, gestão ambiental e responsabilidade social têm muita relevância, coisa que anos atrás não acontecia. Exatamente, Luciara, é o que eu falava aqui no início, né? Essa mudança de olhar dentro da sociedade, né? E que é uma mudança, a gente sabe que a sociedade vive em mudanças, mas a gente precisa construir o diálogo no sentido de levar essas mudanças cada vez mais para pontos que venham fortalecer essa iniciativa. Eu vou me organizar na próxima live. A gente vai falar um pouco disso que a Luciara está falando, né, de anos atrás. Tentar criar aí uma linha do tempo de como que a responsabilidade social ela foi ganhando espaço dentro da nossa sociedade. Hoje eu fiquei aqui com esse foco, né, da responsabilidade social empresarial nessa relação com a política de assistência social, mas eu prometo me organizar para trazer aí um outro momento de reflexão com vocês e estarão, obviamente, todos convidados. Muito obrigada, uma boa tarde.